Preciso, né? Com a presença de 11 vereadores, declaro aberto os trabalhos da 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. A secretária fará a leitura do expediente do dia. Câmara dos Deputados, deputado Milton Monte. Ofício especial número 4/99, Brasília, 30 de setembro de 1999. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Senhoria com o intuito de informar que apresentei emenda ao projeto de lei número 1594/97, visando alterar a lei número 8069/90, a fim de estimular interesse dos contribuintes em utilizar doações para os fundos municipais da criança e do adolescente. Gostaria de acrescentar que esta é uma reivindicação das mais justas, que está pendente de parecer da Comissão de Finanças e Tributação e será decidido em plenário da Câmara Federal. Portanto, com a aprovação, irá aumentar a motivação de doações através da prorrogação do prazo de deduções do imposto de renda, favorecendo diretamente os fundos municipais. Colocando-me mais uma vez à sua inteira disposição, reitero protestos de estima e consideração. Atenciosamente, deputado Milton Monte, vice-líder do PMDB. Colégio Lúdico de Conchas. Convite. Senhores vereadores, a direção, Associação de Pais e Mestres, Grêmio Escolar, convidam-lhes a participarem da terceira Feira de Ciências, a ser realizada no colégio no dia 14/10/99, das 10 às 16 horas. Ficaremos honrados com a presença de todos. Atenciosamente, Conchas, 6 de outubro de 1999, a direção do colégio. Não havendo mais nada da ordem do dia, eu passo ao grande expediente. Convido para fazer uso da tribuna a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer um agradecimento ao diretor do jornal Comarca de Conchas, porque é o único jornalista que eu conheço que não recebe dinheiro nenhum desta vereadora, mas consegue colocá-la toda semana em evidência perante a comunidade. Eu queria agradecê-lo, porque tem tantos políticos que pagam para aparecer no jornal, e eu não preciso pagar dinheiro nenhum e continuo sendo evidência perante toda a sociedade. Inclusive, muito me dá satisfação de ver que as mentiras que eu aleguei que o Comarca continua publicando no jornal, realmente me felicita quando eu vejo que mais mentiras foram colocadas na edição 376. O que me trouxe uma felicidade imensa de abrir mais 2 processos contra referido diretor nesta data. É uma felicitação, porque quando a gente vê tamanhas barbaridades e mentiras, eu fico feliz de saber que a Justiça vai ter a oportunidade de julgar tamanhos abusos e desmandos pela nossa imprensa local. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para o nosso diretor do Jornal Comarca, que tem contrato aqui com esta Casa de Leis, que continue com a sua campanha, porque está me fazendo um bem danado. Essa semana eu fui parada por vários populares na rua, recebi vários telefonemas, me dando muito mais incentivo do que ele poderia esperar que isso fosse repercutir. Porque quem não tem crédito é diferente de quem tem crédito. Então, eu gostaria de dizer que o que ele está fazendo, simplesmente, para mim, não me atinge, porque mentira nenhuma vai me atingir. A Justiça vai se pronunciar sobre esse assunto.
E eu não preciso usar essa tribuna para ficar refutando batatinha que se publica em jornal, principalmente quando se refere à minha vida privada. A Justiça vai se pronunciar sobre esse caso e eu farei questão de, depois que a Justiça decidir isso, realmente usar dos meios de imprensa de credibilidade para se publicar o que a Justiça vai se pronunciar sobre esse assunto. No mais, eu gostaria de dizer que esse tipo de atitude do diretor do Jornal Comarca, estimulado por um grupo oculto, um grupo político oculto, eu gostaria de dizer que esse tipo de investida contra a minha pessoa não me preocupa nem um pouquinho. Pelo contrário, me estimula a ir mais a fundo nas questões políticas dessa cidade. Então, se a intenção foi me desestimular, o tiro saiu pela culatra. Isso aqui, para mim, é desespero de causa. Isso aqui é desespero da possibilidade política de uma eleição diferente o ano que vem. Existem coisas que estão me fazendo refletir sobre o que acontece hoje e o que pode acontecer nas eleições do ano que vem. E essa possibilidade que eu cogito é uma hipótese que muitas pessoas cogitam e que muitas não conseguem conviver nem com a hipótese. Imagina se for fato concreto. Mas eu gostaria de dizer para que o diretor do Jornal Comarca continue com a empreitada demagógica e mentirosa sobre os fatos que envolvem esta vereadora, não só como agente pública, mas como advogada e como pessoa. É muito interessante alguém arguir algum fato ofensivo contra a honra e a reputação de uma pessoa, quando essa mesma pessoa deveria parar e lembrar de certas coisas que já aconteceram. Se publica mentiras de que um político, outro chora nos quatro cantos, que não sei o quê, mas esse mesmo diretor que publica certas insinuações maldosas e mentirosas, devia de publicar que quando esta vereadora chegou nesta cidade para advogar e exercer a militância da sua advocacia, sem conhecer o diretor desse jornal, foi surpreendida um certo dia dentro do seu escritório com o referido diretor do jornal desesperado, com uma Brasília à porta de seu escritório, pedindo, pelo amor de Deus, para que não deixasse a polícia prendê-lo, porque estaria em vias de ser levado à delegacia por estelionato. Que engraçado, como as coisas são engraçadas na vida, né? A mesma advogada que não deixou o diretor do Comarca ser preso por estelionato, acusa injustamente, acusa falsamente esta vereadora hoje, dentro de um processo civil, de ter praticado estelionato. Calúnia. Isso vai ser apurado. O mais importante de tudo é quando a gente vê que uma pessoa chora e pede, pelo amor de Deus, olha, não deixa me prender. Um homem chorando. É uma coisa bonita. Desespero. Só que comigo isso não acontece. Porque quem não deve, não se desespera. Fica tranquila e serena, só aguardando os acontecimentos. Eu acho que o desespero de muitos vão levar a várias atitudes inconsequentes daqui por diante. E a cada consequência, a cada ato inconsequente, eu estarei atenta. Porque eu não vou deixar que uma pessoa qualquer jogue lama no meu nome e na minha reputação.
E quem não tem reputação não devia jogar lama no nome de pessoas que têm reputação. Então, que arque com essas consequências, com certeza. Mas um fato que eu levei a conhecimento do senhor presidente através de um requerimento é que é engraçado que tudo o que eu falei a semana passada na tribuna se confirma. O jornal contratado por esta Casa de Leis não consegue ter competência para transcrever o que se passa por escrito. Olha que coisa interessante, senhores vereadores. A página da Câmara saiu, curiosamente, omitindo o nome de quem? Desta vereadora, obviamente. Um erro, um equívoco. Um equívoco tão pequeno que até a letra e o tamanho do seu pronunciamento foi distorcido e colocado como se fosse o pronunciamento do vereador Darciso. Interessantíssimo os métodos utilizados pelo diretor do Jornal Comarca. Mas isso aqui também não me preocupa, porque isso aqui também vai ser um assunto a ser resolvido, espero, administrativamente por esta Casa, de acordo com o requerimento que eu despachei nesta noite com o senhor presidente, para que não tenha que chegar também às beiras da justiça, levando o próprio presidente com ela. Mas como eu acho que isso é um esforço necessário, eu aguardo que o senhor presidente da Câmara, como uma pessoa sensata, analise com carinho o requerimento encaminhado e tome as providências que entender cabíveis. Mas eu gostaria também aqui hoje, senhores vereadores, de lembrar um outro assunto. No dia 17 de março deste ano, esta vereadora entrou com um requerimento que foi muito criticado por alguns vereadores e que foi suspenso da votação, acho que por prazo indeterminado, porque nós já estamos em outubro e nada foi colocado em pauta e nem na ordem do dia. Então, eu acredito que ficou esquecido em uma gaveta. Um requerimento pedindo para que se oficiasse para vários órgãos, inclusive a Secretaria de Saúde do Estado, para que se conseguisse uma operação emergencial para uma cidadã pereirense que tem um problema seríssimo de gigantomastia. Foi colocado todos os argumentos na época e foi suspenso a votação, porque o vereador Elias Valdrigues se pronunciou no sentido de que era desnecessário o tamanho requerimento, que isso seria uma vergonha para o município de Conchas pedir ajuda para o governo estadual, quando nós poderíamos resolver o problema aqui mesmo na nossa casa. Só que aqui nessa casa não resolve nada, nesse município não se resolve nada. O que se resolve é enrolar com a barriga. A posição aqui é demagógica. É só voltar à fita do dia 17 de março desse ano, que os senhores vereadores vão relembrar quais foram os argumentos para que esse requerimento fosse suspenso, arguídos pelo vereador Elias Valdrigues, no sentido de que, no máximo, em 10 dias, essa cidadã que estava premente dessa cirurgia plástica corretiva e necessária seria operada aqui mesmo no nosso Hospital Municipal de Conchas. Só que essa cidadã continua andando pela rua, sofrendo com o mesmo problema. Porque foram procurar essa cidadã simplesmente para fazer demagogia política em cima do meu requerimento. Resolver o problema, ninguém quis. Agora, prometer, isso é uma coisa que todos os políticos sabem fazer muito bem. Os politiqueiros. Prometer e não fazer. Como houve uma promessa, quem sabe daqui mais 10 anos vão cumprir, né? Porque, inclusive, o requerimento nem foi votado, então, nem colocado na ordem do dia. Então, continua-se em aberto o interesse premente de uma cidadã
que veio até essa vereadora pedir uma coisa séria, mas ela não foi tratada com seriedade. E não foi por esta vereadora, com certeza. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Tadeu Neto. Com a palavra o vereador Elias Valdrem. Como foi citado no pronunciamento da vereadora que usou a tribuna, eu acho justo, sem estar escrito na ordem do dia, dar uma explicação à Câmara. Senhor presidente, eu peço pela ordem. Não existe previsão regimental para o vereador falar agora. Então, eu pediria que Vossa Excelência tomasse providência para que falasse no momento certo que o regimento permite. Eu só pedi a autorização ao presidente porque eu fui citado no pronunciamento da vereadora de modo pejorativo. E eu gostaria de usar imediatamente a palavra para me explicar à Câmara, não a ela. O senhor presidente sabe que, se me permitir, eu explico, senão... Com a permissão do senhor presidente, eu quero dizer sobre aquela moça que, ordem, senhor presidente, que precisava da... Eu gostaria que fosse anotada essa decisão em livro de precedente da Câmara Municipal, que se encontra registrado na Secretaria. Tudo bem. Então, senhores vereadores, senhor presidente, essa moça foi procurada, já tinha sido procurada, já tinha procurado o médico que queria fazer a operação, mas, infelizmente, pelas condições gigantescas da operação, ela teria que ter um procedimento pós-operatório que ela não tinha condições na época, ou ainda não tem, porque tem crianças pequenas e ela não pode fazer esforço nenhum de acordo com o médico, porque é perigoso romper as suturas da operação. Ele só está aguardando o tempo certo para que essa operação seja efetuada. Essa não foi uma promessa vã, nem politiqueira, que eu nunca fiz isso, nunca precisei disso. Eu sempre fui uma pessoa que procuro falar pouco, quando falo, gosto de falar coisas certas e verdades. Então, ela está aguardando, inclusive o médico está em Conchas ainda, apesar que ele era plantonista no hospital, e mesmo com essa crise de pagamentos que está passando no hospital, ele está esperando as condições certas da paciente para que ela seja operada. E vai ser operada gratuitamente. O hospital, na época, eu já tinha consultado, ver se também fazia parte do hospital gratuitamente, e o hospital iria fazer. Então, só está esperando que ela tenha condições pós-operatórias para ela sofrer essa cirurgia, que é uma cirurgia grande, de grande porte, e, inclusive, ele já arrumou, inclusive, assistentes para vir operar gratuitamente lá da Unesp de Botucatu, onde ele faz mestrado. Então, infelizmente, nós temos que aguardar a ordem médica, não é a ordem do político. O político fez o que devia e continua fazendo. Ninguém mais fazendo uso da tribuna. Passamos ao intervalo de 15 minutos. Quer continuar? Continua? Vamos para a Marnese lá. Continua? Cadê a Marnese? Passamos à ordem do dia. Segunda votação do projeto de decreto legislativo 02/99, que dispõe sobre concessão de títulos de cidadão benemérito Conchense. Coloco em segunda votação o projeto 2/99. Quem for contra, fique em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o projeto por 11 votos a 0. 10. Ah, é. Então é 9. 9. 9 votos.
Passamos à explicação pessoal. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, na última sessão, o nosso colega, o vereador Zezo, fez um agradecimento às polícias militar e civil pelo esclarecimento do furto ocorrido na escola que ele é diretor, no Anísio. Realmente, a Polícia Militar conduziu os suspeitos até a delegacia por um outro motivo. E no interior da delegacia, o pessoal da Polícia Civil conseguiu apurar que aquelas pessoas tinham sido os autores do furto. E a partir daí desencadeou-se uma ação da Polícia Civil recuperando totalmente todos os objetos. Faltava o videocassete, agora nós recuperamos até o videocassete. Então, quem esclareceu realmente o furto foi a Polícia Civil. A Polícia Militar, é lógico, vem fazendo um bom trabalho em Conchas, sobre o comando do tenente Alexandre, e trouxe os elementos por um outro motivo, como eu disse. Mas quem esclareceu esse furto foi a Polícia Civil de Conchas. E, lamentavelmente, o jornal Comarca colocou na sua edição desse domingo que quem esclareceu o furto foi a Polícia Militar. Então, eu gostaria que se retificasse, porque quando se trata de críticas à Polícia Civil, estampa-se até na primeira página. Quando se trata de esclarecimentos, coloque-se a outra polícia. Então, é um trabalho que a gente gostaria que fosse feito nessa nova edição, esclarecendo que quem esclareceu o furto totalmente foi a Polícia Civil. Também eu gostaria de que esse jornal fizesse uma outra retificação. Por uma desinformação de quem fez a matéria, constou que o primeiro flagrante de embriaguez ao volante foi feito agora, nesse final de semana passada. Isso não corresponde à verdade. O primeiro flagrante ocorreu em abril do ano passado. Nós temos mais de 10 inquéritos por crimes de embriaguez ao volante. Temos quase 15 CNHs apreendidas por esse motivo, né? Então, eu gostaria também que se retificasse. Não foi o primeiro flagrante que a Polícia Civil fez, não. Foi... o primeiro flagrante foi o ano passado, logo em seguida que entrou em vigor o novo Código de Trânsito. Foi no mês de abril. E nós hoje temos, como eu já falei, 10 inquéritos sobre crimes de embriaguez ao volante. E mais de 15 apreensões de CNH só por esse motivo, fora outros motivos. Então, senhor presidente, que fique consignado para que a Casa tome essa providência para que saia na edição futura a retificação. Porque coloca-se de uma forma errada e depois não se retifica. E deve ser retificado. Não é a primeira vez que a gente coloca esse problema aqui, né? Então, se o jornal quer colocar a matéria, procure saber antes corretamente a matéria, para depois colocar. Não colocar o que vem na cabeça de quem está fazendo a matéria. Só isso. Com a palavra o vereador Wilson Desidério. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de agradecer o prefeito municipal, Zinho Caran, e o coordenador Zizinho. Hoje nós estivemos andando pela cidade e uma rua vai ser aberta lá do lado da Coab 3, na parte baixa, na saída para Botucatu. Os moradores lá há tempo estão pedindo para que abra uma rua lá naquele morro, atrás das casas. Então vai ser aberta a rua agora na próxima semana. Vai ser todo limpo lá, roçado, vai ser colocado lá uma lixeira para colocar lixo. Então, eu agradeço ao Zizinho e ao prefeito por ter atendido aquele povo. Também gostaria de falar, o Zizinho não está aqui hoje, mas fica uma indicação verbal, para que o caminhão-pipa volte a molhar as ruas lá embaixo, porque hoje o povo estava reclamando lá que está muita poeira, né, com esse calor e não chove, está uma poeira medonha lá embaixo, próximo à estação da FEPASA. Então, eu gostaria que também, não sei se é o Zizinho ou o João Mir, que tomasse providência para que molhe aquelas ruas lá embaixo. Outro serviço também que a prefeitura vai estar atendendo um pedido nosso é lá na mina, do loteamento Jardim Joani Pares. Aí está pedindo para que seja feita uma limpeza lá ao redor da mina, para que seja plantado árvore, flores e até banco para o pessoal lá sentarem, descansarem. Então, esses são os problemas que a gente está vivendo aqui hoje e que está sendo atendido. Então, fica o agradecimento ao prefeito e ao Zizinho Chaguri. Obrigado.
Só gostaria de retificar com a palavra o vereador Benedito Merlim. Senhor presidente, senhor vereador, deixa eu aproveitar também e fazer agradecimento ao Zizinho, que mandou aí 15 caminhões de areia lá no bairro do Retiro para nós fazer um campinho de areia. E está fazendo, está na fase final, nossa ponte lá que tem caído, e por sinal está fazendo um serviço bem feito. E também deixar aí a visão dos colegas aí, né, que vai ser a nossa convenção domingo, né? E aqueles que não são do nosso partido também ficam convidados a passar lá, bater uma caixinha com a gente lá, certo? Às vezes, uma pequena conversa, você traz fruto para a concha, gente. Fica o convite para vocês, viu? Esse é os funcionários da casa aqui também, as pessoas que estão assistindo. O PMDB é democrático. O presidente do PSDB falou, ele até comentou que nós estávamos fazendo uma convenção escondida. Não é, não, lá na piscina, viu, do CRB, gente. Não é escondida, né? Está tudo lá, então estou fazendo convite até para o próprio presidente do PSDB, viu? Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Só complementando o convite do vereador Benedito Merlim, nós vamos fazer uma convenção do PSDB no mesmo dia, no mesmo horário. Então, infelizmente, não vai dar para trocar figurinha, mas fica o convite também para o PMDB aparecer lá, viu? Eu gostaria de retificar umas denúncias que a vereadora doutora Valéria outro dia fez aqui na tribuna sobre os números da Câmara que foi gasto, porque não ficou registrado na ata eletrônica a explicação pessoal outro dia. Então, foi passado aí 223 mil, quando não é verdade, porque 8 meses a 25 mil é 200 mil. Então, não tem como. Em 8 meses, a Câmara gastar 223 mil, porque se o do décimo é 25 por mês, 8 meses são 200 mil. Ela fez a retificação, só que não foi gravada em ata. Então, eu gostaria de passar aos senhores vereadores que não foi esse gasto da Câmara. Média de 180 e poucos mil reais. E mais uma coisa também que eu gostaria de deixar aqui registrado, que o prefeito de Porangaba já passou R$ 1.800 hoje, o prefeito de Inhambi também já passou R$ 1.800, e conversando com a Valdinéia, ela disse que amanhã, antes do almoço, os outros prefeitos já mandou ir buscar o cheque, que é para ajudar o hospital. Então, eu acho que as reuniões que foi começada aqui nesta casa está dando certo. É duro, eu sei que não é fácil lidar com os prefeitos, que eles também têm as despesas deles, mas parece que está dando certo e, graças a Deus, vai ser continuado. Eu gostaria também de avisar os senhores vereadores que amanhã tem uma reunião na Escola Reineiro, lá em cima, às 19 horas, com os professores e os prefeitos. O prefeito nosso com os professores lá. É sobre a municipalização das escolas. Então, fica esse convite. E sobre o que o vereador Tadeu Néder pediu, aquela reunião com o prefeito e com o secretário dele, eu vou marcar para quarta-feira que vem, que quarta-feira que vem não tem sessão, então amanhã já vai ser encaminhado um ofício para ele, marcando a reunião lá sobre o negócio do ano que vem, para quarta que vem, no mesmo horário da sessão, às 19h30. Não havendo mais... Com a palavra o vereador Tadeu Néder. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas para registrar quanto a essa reunião administrativa, que acredito que também é de iniciativa por solicitação também do vereador Anselmo, só queria que fosse às 19 horas, senhor presidente. Acho que estaria bom para todo mundo. A próxima, às 19 horas? Não, essa sessão, quarta-feira, nós não teremos reunião ordinária. Então, essa seria uma reunião administrativa para discussão sobre o orçamento. O orçamento. Tá? Então, aproveitando, eu não sei se é interessante convocar o senhor Ciro, porque, obviamente, hoje mesmo, conversando com o Madeixa, ele se prontificou a vir nessa reunião. Amanhã você formaliza, o senhor, Vossa Excelência, formaliza com o convite de convocação. Mas seria interessante o senhor Ciro também, que é o contador dessa casa. E avisar alguns colegas que estão ausentes e comunicá-los. É isso? Tá bom. E, no caso, eu gostaria de deixar registrado aqui um pouco da nossa satisfação de ver um Consciência brilhando fora de Conchas. Às vezes a gente deixa de apresentar palavras de estímulos àquelas pessoas que
lá fora se destacam são filhos de cônjuges. Nós temos hoje o Lauro Lisboa Garcia, que por sinal é irmão do nosso funcionário Marquinhos, como crítico, jornalista da revista Época, de circulação nacional. Então é importante que se registre, que a gente faz muita crítica também. Eu acho que a missão da gente também é, às vezes, transmitir uma palavra de estímulo para que a nossa cidade seja bem representada lá fora. Então, se Vossa Excelência puder mandar uma mensagem simples da nossa Câmara Municipal, servindo de estímulo a esse jornalista para que prossiga em sua carreira. Seria isso, senhor vereador. Ninguém mais fazendo uso da palavra, declaro encerrado os trabalhos. A próxima sessão é dia 27 do 10.